abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, juntamente com Cristo. Diz o Evangelho, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, que Deus já te abençoou com todas as bênçãos. Não é que Ele vai te abençoar. Não. Ele já te abençoou. Você é um abençoado. Por isso que em todas as reuniões nós começamos aqui falando que você é um abençoado. Deus não vai, Ele já te abençoou. E diz o Evangelho, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 9, que nós que somos da fé, já fomos abençoados juntamente com o crente Abraão. Quando Cristo morreu ali na cruz, Ele pagou o preço por essa promessa que Ele fez. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e já voltou, e hoje Ele habita no nosso espírito. Sejam todos bem-vindos. Para nós é uma honra, é um prazer ter a sua audiência, ter você nos ouvindo, nos assistindo, compartilhando conosco da mensagem do nosso Pai. Olha, nós somos a Igreja de Cristo em graça. Igreja de Cristo em graça. E temos um pastor. Muitas pessoas nos perguntam: quem é o pastor da igreja de vocês? Vocês não têm pastor? Temos sim, e vamos falar aqui o nome dele. O nosso pastor é Cristo Jesus, o único pastor da igreja gentílica, da igreja ressuscitado. Abençoados, nós aqui pregamos o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Todas as vezes que você nos ouvir, você vai estar ouvindo o evangelho que Deus revelou a Paulo lá no paraíso. Os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. Deus pegou Paulo, levou até o paraíso e lá revelou a ele os segredos que estavam ocultos. Escrevendo a Gálatas no capítulo 1, no versículo 11, veja o que diz o apóstolo Paulo. Faço-vos saber, irmãos, a igreja de Cristo, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo a homens. O evangelho que nós pregamos não é o evangelho de homens. Que evangelho é esse? Porque não recebi, diz o apóstolo Paulo, nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. É esse o evangelho que nós pregamos. É isso que nós falamos todas as vezes que nós estamos diante dessa câmera. Uma saudação a todos os nossos colaboradores, um agradecimento a você que vem aí compartilhando, que vem, já se inscreveu aí no nosso grupo. Olha, muito obrigado. Temos recebido aí muitos correios de muitos abençoados falando que estão felizes com essa palavra. Olha, a honra, a glória não é nossa. O louvor pertence todo ao nosso Deus. Nós não somos melhores do que vocês. Nós somos iguais a vocês. Somos filhos do mesmo Pai. E somos devedores a Cristo da mesma maneira que você é. Somos agradecidos a Ele por Ele ter nos salvo lá na cruz e nos salvou aqui na mente. A palavra está correndo. A palavra está sendo glorificada. E continue aí compartilhando. Continue se inscrevendo no canal do YouTube, porque é muito importante para que a palavra corra, para que a palavra seja glorificada também através do canal YouTube. É fácil, é simples, não custa nada, não é isso? Porque a religião ela costuma cobrar muito, né? Te oferece alguma coisa, mas vem sempre cobrando. Não é o caso. Você vai lá no YouTube, apenas se inscreve lá, aperta lá, toca lá o sininho e que você já vai estar fazendo com que a palavra corra e seja glorificada. Então, abençoados, vamos aqui, sem mais delongas, vamos aqui mergulhar no tema dessa noite. E qual é o tema dessa noite? O tema dessa noite é exatamente este aqui, ó. Andamos por fé e não por vistas. Segundo a carta que Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 5, no versículo 7, está escrito exatamente isso. Andamos por fé e não por vista. Porque nós estamos aqui num corpo de carne. Andamos, nos movemos, vamos para um lado, vamos para o outro, temos coisas a fazer. E diz o Evangelho que nós andamos por fé. E fé não é da carne, fé é do Espírito. Algo que está no nosso espírito. E não andamos por vista. Parece uma coisa muito difícil, muito complicada. Você está num corpo de carne, mas para você andar,
tem que usar alguma coisa que é do teu espírito, não é da tua carne. Então, é isso que diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Corinto, no capítulo 5, no versículo 7. Andamos por fé e não por vista. Agora, fica uma pergunta. Quem faz parte desse grupo que o Evangelho diz? Andamos. Isso é um grupo. Então dá a entender que tem alguém que não está andando por fé. Andamos por fé e não por vista. Alguns não andam. Alguns ainda não andam por fé. Vamos ver aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 11, e vamos ver que grupo é esse. Quem são essas pessoas que o apóstolo Paulo diz assim, andamos por fé. Quem faz parte desse grupo? Isso é um grupo. Andamos por fé. Gálatas capítulo 3, versículo 11, veja o que ele diz. E é evidente, a coisa clara, né? Estamos convictos disso, está bem explicado aqui no Evangelho, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Existem aqui vários trechos, vários versículos, onde o Evangelho diz que pelas obras da lei, ninguém consegue se justificar diante de Deus. E bem no finalzinho do versículo, ele mostra aqui quem é o grupo que vai andar por fé. Por quê? O justo, olha só, o justo viverá da fé. O justo. Então já identificamos aqui quem é o grupo que vai andar por fé. Andamos por fé. Aquele que é justo. Mas segue aquela pergunta. Quem é justo? Quem faz parte desse grupo de justo? Romanos, capítulo 3. Veja aí comigo, no capítulo 23. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Quem são esses justos que vão andar por fé? Por quê? Versículo 23 primeiro. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vírgula. Então o verso continua, porque uma vírgula não é o final de um pensamento. Uma vírgula dá continuidade. E no versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Quem é que foi justificado gratuitamente pela sua graça? Aqueles que pecaram e que foram destituídos da glória de Deus, que estão relacionados aqui no versículo 23. E continua no versículo 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então você já descobriu aqui quem são aqueles que são os justos, aqueles que foram justificados por Cristo lá na cruz. E é esse grupo que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, 7, que andamos por fé. Isso não é para todos, somente para aqueles que foram justificados por Cristo lá na cruz. Isso é um grupo fechado. Quem está dentro não sai, e quem está fora não entra. Justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados por ele. Por isso, nós temos aqui a incumbência, nós somos chamados a andar por fé e não por vista, não pelo que se vê. Nós andamos por fé. Então, nós que fomos justificados por Cristo na cruz, andamos por fé. É desse povo, é dessa categoria de pessoa que está falando o apóstolo Paulo. Mas veja bem, abençoados, já entendemos que quem vai andar por fé são os justificados. Nós estamos depois da cruz. Fomos justificados ali na cruz, onde a fé era um dom de Deus. Na cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou, da cruz para frente, esse dom foi imputado em todo justo. Todo aquele que foi justificado por Cristo recebeu esse dom da fé. Efésios capítulo 2, veja comigo aí, Efésios capítulo 2, no versículo 8, olha o que diz. Porque pela graça sois salvos, pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós. O que é que não vem de vós? A fé. É dom de Deus. Deus imputou esse dom no coração, no espírito de todo aquele que foi justificado por ele lá na cruz. Todo filho de Deus, todo, sem exceção, tem o dom da fé no seu espírito. Não importa
o comportamento dele. Ele pode estar se comportando muito bem ou pode estar se comportando muito mal. Porque filho é sempre filho. Nem todo filho é obediente. Um pai ele pode ter 10 filhos. De repente lá no meio tem 1 ou 2 que não o obedece, mas não deixa de ser filho. É isso que acontece com Deus. Todo filho dele tem o dom da fé. Crê nele. Esse sentimento que arde aí no teu coração de crer em Deus sem nunca ter nem passado perto lá daquela cruz, mas quando alguém fala com você que Cristo morreu, eu tenho certeza, você é um filho. Arde aí no seu coração um sentimento de certeza e você nem sabe explicar por quê. É o dom da fé que Deus imputou em você. Veja bem, a cruz do Calvário, antes da cruz, o que havia era uma fé natural. Ninguém tinha o dom da fé. Era uma fé natural. Alguns se manifestavam essa fé natural. Agora, depois da cruz, todos os filhos de Deus têm o dom de Deus, mas somente os filhos, porque escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 2, o apóstolo Paulo diz que a fé, esse dom, não é de todos. Não é de todos, somente dos filhos de Deus. Todos os filhos têm o dom da fé. No Espírito, está aqui no nosso Espírito. E abençoados, essa divisão da fé natural antes da cruz e o dom da fé aconteceu na cruz do Calvário, quando Cristo ali morreu. Veja aqui em Romanos, vamos até Romanos, no capítulo 10, vamos ler aqui 2 versículos para entendermos isso aqui bem tranquilo. Versículo 4, diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo. A lei acabou na cruz. Isso é alguma coisa que nós falamos aqui, eu acho que de 10 reuniões, nós falamos as 10. Que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Na cruz acabou a lei de Moisés e começou a graça de Deus, o pacto da graça de Deus. E o versículo 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela fé, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Lá no pacto antes da cruz, que era o pacto da circuncisão, era por obras, um pacto de obrigação. A fé lá não funcionava como um dom, funcionava como uma obrigação. As coisas que eram feitas, 613 mandamentos, ninguém fazia porque acreditava em Deus. Fazia porque era uma obrigação da lei de Moisés. Não havia o dom da fé antes da cruz. Tá? Ainda não havia se manifestado. Deixa aqui te dar um exemplo bem tranquilo, que nós conhecemos bem, a respeito da obrigação que havia antes da cruz. Hebreus capítulo 7, versículo 5. Vamos ler aqui. Hebreus capítulo 7, versículo 5, leia aqui comigo, olha só o que diz. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem ordem segundo a lei, é uma ordem segundo a lei de tomar. Tomar o quê? O dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que não tenham saído dos lombos de Abraão. Veja bem, o dízimo era uma obrigação, não tinha nada de fé. Não era fé, era obrigado. O dízimo era obrigado. E o que nós falamos aqui? O fim da lei é Cristo, e o dízimo, que era uma obrigação da lei, acabou junto com a lei. Agora, quando se manifestou o dom da fé, o que aconteceu com a nossa relação quanto à contribuição? 2 Coríntios 9, 7 diz que agora, com o dom da fé, se trata de contribuição, gratidão por fé. Se você é grato a Deus, e por essa fé que Ele imputou em você, você participa com o que você tem para que essa palavra corra e seja glorificada. Mas não por obrigação, porque em você está o dom da fé e você é chamado a viver por fé. Não para que Deus te abençoe, porque Ele já te abençoou com todas as bênçãos. Romanos capítulo 10, versículo 8, veja aí o que diz aí, ó, no versículo 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé
que pregamos. Essa é a palavra de fé que nós pregamos. Agora é por gratidão. Perto de ti, na tua boca, você crê e você confessa naquilo que você crê. Essa é a palavra de fé que nós pregamos. Por quê? Se faz obras da lei, abençoado, se você por acaso faz obras da lei, você não vive por fé. O Evangelho diz que nós aqui, vamos ler mais uma vez aqui, ó. Andamos por fé, 2 Coríntios 5,7. Andamos por fé e não por vista. Agora, se você pratica as obras da lei, você não está andando por fé. Por quê? As obras da lei eram diante da cruz. Jejum, batismo nas águas, a chamada Santa Ceia, porque era a Páscoa judaica, ir para os montes, fazer vigília. Essas coisas faziam parte da lei. E se você quer se justificar perante Deus fazendo as obras da lei, você não vive por fé. Gálatas capítulo 3, vem aí comigo, por favor, capítulo 3, no versículo 12. Olha só o que diz, Gálatas 3, 12. Diz assim, ó, ora, a lei não é da fé. Não tem mistura. A lei não é da fé. Na lei não tinha fé. Se você quer servir a Deus pela lei, você está fora da fé, porque não se mistura. Mas o homem que fizer essas coisas, que coisas? As obras da lei, por elas viverá. Se você quer fazer as coisas da lei, são 613 mandamentos. Ninguém nunca cumpriu essas 613 mandamentos. E mais, pela lei você não está em fé, você não está servindo a Deus, você está no pacto errado. No versículo 13, Cristo, veja bem, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele já te resgatou de lá. Agora não é pelas obras da lei. Agora é por fé. Fazendo-se o que, Cristo? Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito. Veja o que está escrito. Maldito, maldito, todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele foi pendurado lá por nós, para nos tirar daquela maldição. Nós nunca passamos por lá, porque quando nós nascemos, já nascemos no pacto da graça, sem a lei de Moisés. Não cabe a nós voltarmos a esse pacto, fazer alguma coisa pela lei de Moisés. Vamos repetir mais uma vez que nós acabamos de ler. Andamos por fé, e na lei de Moisés não havia o dom da fé. O que havia lá era uma fé natural que alguns tinham. Tanto é que Jesus de Nazaré, uma vez ele falou, nunca vi tamanha fé aí em Israel, se referindo a algumas pessoas. Mas hoje, depois que ele morreu e ressuscitou, todos os filhos têm o mesmo nível de fé. Todos nós cremos da mesma maneira, porque foi imputado em nós o dom da fé. Todos nós somos da fé. Então o pacto é de boca. Você é chamado a confessar aquilo que você crê. Não é fazer, é confessar. Confessando não por obras. Não fazendo, não, porque, olha, eu creio em Deus, mas eu me batizei. Abençoado, você não está confessando nada, você fez alguma coisa. Você tem que confessar que lá naquela cruz, ele morreu no teu lugar e pronto. E crer, somente crer. Veja só, 2 Coríntios capítulo 4, o que é que diz aqui, ó? 2 Coríntios capítulo 4, o versículo, é o versículo 13, para você que ainda insiste em fazer alguma coisa. Olha só, e temos, não é que nós vamos ter, nós já temos o quê? Portanto, o mesmo espírito de quê? De obras? Não, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Tudo que nós falamos aqui, abençoados, você até pode não gostar de nós, até um direito que você tem, mas não duvide do que nós falamos, porque tudo que nós falamos, ó, está escrito, criei, por isso falei, não é criei e fiz, eu criei e falei que Cristo morreu naquela cruz, eu creio, e nós cremos, também por isso, também falamos. O pacto é confessando o que está escrito no Evangelho da Graça. Porque também não adianta você confessar o que está fora das 14 cartas de Paulo, de Romanos e Hebreus. Porque o Evangelho, a revelação, foi dada unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. E ele deixou escrito de Romanos a Hebreus. Você é chamado a confessar, a crer no que está no Evangelho.
falamos igual ao nosso Pai. Falamos da mesma maneira. Romanos capítulo 4, vem aqui comigo, tem uma coisa bem interessante aqui. 4:17. Diz assim, ó. Como está escrito, mais uma vez, olha, vamos falar o que está escrito. Aqui não se trata de opinião de A nem de B. Nós falamos o que está escrito. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Falando aqui de Abraão. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e, olha, preste bem atenção aqui no final do verso. Por favor, preste bem atenção. A saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Deus chama as coisas que não são como se fossem. É assim, abençoados, que se ativa em nós o dom da fé, para andarmos por fé. Chamamos à existência aquilo que nós não vemos, não é por vista, mas nós cremos. Chamamos à existência as coisas que não são como se fossem, perto de ti e perto na tua boca. Então, abençoados, não espere ver para dizer eu creio. Não espere você ver que é um abençoado, ver as coisas acontecerem na sua vida para dizer que você é um abençoado. Não espere ter a sua conta lá no banco estar bem recheada, você está bem de saúde, está bem com a sua família, ter um carro do ano, ter um excelente emprego para falar, eu sou um abençoado. Não, não. É antes de você ver. Porque o justo, vamos ler aqui mais uma vez, que está escrito aqui em 2 Coríntios 5:7. Andamos por fé e não por vista. Então não espere ver para dizer eu creio. Porque aí é fácil. O Evangelho diz que você é chamado a confessar aquilo que você não vê. Porque Deus vai te colocar a prova disso. Porque você tem que confessar aquilo que você não vê. Romanos capítulo 8, veja aqui no versículo 24. Veja o que ele diz aqui, ó. 8:24. Por quê? Olha só. Vê se isso aqui não faz sentido. Porque em esperança somos salvos. Nós queremos que nós somos salvos. Cristo morreu lá na cruz, escreveu o nosso nome no livro da vida. Antes da fundação do mundo, lá na cruz, ele pagou o preço por essa inscrição. Todos que foram inscritos lá passaram ali na cruz. Ora, e veja bem, a esperança que se vê não é esperança. Olha, eu tenho esperança de ter um carro zero. E o carro zero já está na garagem. Então isso não é esperança. Não pode colocar fé e dizer que isso é fé. Porque eu já vi, não é isso? Porque o que alguém vê, como espera? Se você já tem. Então o Evangelho diz que você tem que confessar antes de você ver. Porque olha só o versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Porque nós confessamos. Essa é a nossa confissão em todas as reuniões. Nós somos abençoados, com certeza. Esperamos se manifestar na nossa vida isso que nós queremos. Agora, quando vai acontecer? Papai o sabe, o nosso Pai sabe, o tempo certo das coisas acontecerem. Mas é necessário que você usar o Evangelho correto, sem as obras da lei. Você não pode se meter com a lei de Moisés, abençoado, porque ali só tem obras. O dom da fé se ativa confessando de acordo com o evangelho da incircuncisão, aonde ele diz que temos que falar aquilo que nós não vemos, chamar à existência as coisas que não são como já se fossem. Isso é fé, isso é andar por fé. Eu não vejo um bom trabalho, mas eu me esforço, eu me qualifico e digo, eu creio que vai se manifestar. Porque o Evangelho diz que eu sou um abençoado. E é nisso que eu creio, eu sou um abençoado. E veja bem, quando Deus, o nosso Pai, lá antes da fundação do mundo, quando Ele formou o mundo, Ele usou o poder de sua palavra. Deus não colocou a mão em nada para fazer. Ele apenas disse Deus. Quando ele fez o sol, ele não foi lá e ajustou a temperatura do sol lá com a mão, não. Ele disse, ó, sol, a sua temperatura é essa. E o sol fica nessa distância. E aconteceu. Tudo que Deus fez, ele disse Deus, com o poder de sua palavra. Ele não fez nada trabalhando. Deus agora, ele está no descanso. Então é necessário que você entenda o que está escrito. Por isso que nós falamos sempre aqui, ó, conforme está escrito.
Não é conforme a minha opinião, não é conforme disse lá o reverendo, não é como disse lá o outro irmão lá, o padre, o pai de santo. Não, não, porque infelizmente nós passamos por um tempo que os irmãos, principalmente os nossos irmãos da religião, fazem as coisas sem entenderem, sem saber o que está escrito, somente porque alguém mandou fazer. Ele nem sabe o que está fazendo, mas faz. Você tem que entender o Evangelho da graça de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3, é um verso que nós lemos aqui, já até falamos ele hoje aqui 3 vezes, vamos ler aqui mais uma vez. Efésios capítulo 1, versículo 3. Pegue a sua Bíblia aí e me acompanhe, que diz assim, bendito, olha só, olha o que você precisa entender, você que anda por fé. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus mesmo, o qual nos abençoou. Preste atenção na terminologia aqui do verbo. Abençoou. Já aconteceu. Não é que vai acontecer. Deus já te abençoou com todas. Eu penso que isso aqui acaba com qualquer possibilidade de você ir numa igreja, um lugar chamado igreja, para receber uma bênção de Deus. Porque ele diz aqui bem claro, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Se você está me ouvindo, esperando receber alguma bênção, você está perdendo seu tempo. Porque o que nós temos aqui é o conhecimento do que está escrito, que você precisa saber, das bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então está escrito que somos abençoados. Por isso que nós aqui não falamos, de maneira nenhuma, Deus te abençoe. Isso não, porque está escrito. Você precisa entender isso, abençoados, para andar pela fé. Entender que nós somos abençoados. Colossenses, capítulo 2, chegue até Colossenses, capítulo 2, no versículo 10, alguma coisa que você precisa entender também, para andar por fé, diz assim, e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Você está perfeito. Em outra versão diz que nós estamos completos nele. Você precisa entender isso, que nós estamos em Cristo Jesus. Não é em você, não é no pastor, não é no pai de santo, não. Nós estamos perfeitos, estamos completos em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 26, outra coisa que você precisa entender para andar por fé. 9:26 diz assim, de outra maneira, falando da morte de Cristo, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, ali na cruz, uma vez se manifestou para aniquilar, para destruir o pecado pelo sacrifício dele mesmo. Então você precisa entender o que está escrito, que diz que quando Cristo morreu lá naquela cruz, ele aniquilou o pecado. Da cruz para frente, não existe mais pecado. Então você precisa entender que você é um abençoado em Cristo Jesus, precisa entender que em Cristo você está completo e você precisa entender que você não tem pecado. E como é que funciona isso? Vivendo por fé. Então vamos aqui à prática disso. Nós falamos que somos abençoados, somos completos e estamos sem pecado. Mas nem sempre, nem todos os dias eu me sinto um abençoado. Nem todos os dias eu me sinto completo em Cristo Jesus. Nem todos os dias eu me vejo sem pecado. Eu não vejo, mas eu creio. Isso é andar por fé. Eu não sinto, não é o que eu sinto na minha carne, não é o que os meus olhos veem, é o que está escrito. Está escrito que eu sou um abençoado, está escrito que eu estou completo em Cristo Jesus, está escrito que eu não tenho pecado, então no que é que eu creio? No que eu sinto, no que eu vejo, no que está escrito. A nossa fé tem que estar apoiada no que está escrito. Andamos por fé e não por vista. Eu creio assim, porque está escrito. Nem todos os dias eu me vejo assim, mas todos os dias eu confesso que eu sou um abençoado, eu confesso que estou completo em Cristo Jesus e confesso que eu não tenho pecado. Por quê? Vamos repetir aqui, que nós falamos aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Andamos por fé. E fé é o firme fundamento daquilo que você
não vê, mas naquilo que você crê. Chamamos à existência as coisas que não são como se fossem. Você pode até não se ver abençoado, mas você tem que confessar, você tem que crer que é um abençoado, porque é o que está escrito. Crer no escrito, mesmo sem ver. Muitas das vezes, você não vai ver o que está escrito aqui na sua vida, mas está escrito, então você que vive por fé, anda por fé, você creia. Chamar a existências coisas contrárias ao que você vê e até o que você sente. Porque de repente você não só apenas está vendo, mas o teu corpo, ele manifesta algumas coisas contrárias do que está escrito. Quer ver só uma coisa aqui bem interessante, que geralmente, muitas das vezes, se manifesta na nossa vida contrária ao escrito? Vamos a Isaías, uma promessa aqui de Deus, ó, Isaías 33, 24. Abra sua Bíblia aí, por favor. O último versículo do capítulo 24 diz assim, ó: e morador nenhum dirá, olha, isso aqui é uma profecia de Deus na boca do profeta Isaías, para o futuro, da cruz para a frente, que foi realizada lá na cruz, segundo o Evangelho da Graça. E morador nenhum dirá, morador da onde? Lá dos céus? Não, aqui da terra. Morador nenhum dirá, enfermo estou. Abençoado, que profecia maravilhosa é essa? Nenhum morador dirá, enfermo estou. Depois da cruz, nenhum morador pode falar isso. Você que anda por fé, estou enfermo. Porque o povo que habita nessa terra, será absolvido de toda a sua iniquidade. Toda a sua iniquidade. Você não é chamado a dizer que está enfermo. Porque em outro capítulo, ele diz que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Todas as nossas enfermidades. E isso, abençoado, por favor, isso não é hipocrisia. Isso é fé. Porque de repente, o abençoado está lá no nível terminal. Uma enfermidade no nível terminal, onde os médicos dizem, ó, pode levar para casa porque não tem mais jeito. E qual vai ser a sua confissão? Estou enfermo? Vamos ler aqui de novo, ó. E morador nenhum dirá, enfermo estou, eu sou curado, mesmo que se manifeste nessa carne aqui de debilidade, uma enfermidade a nível terminal. Você não está chamado a dizer o que você vê, o que você sente. Você está chamado a confessar o que está escrito. O Evangelho diz que nós somos curados, somos perfeitos. E quando se manifestar alguma enfermidade no seu corpo, em vez de você falar que é um doente, que é um enfermo, você confesse que se manifeste no meu corpo físico, no meu corpo mortal, aquilo que eu já sou aqui, ó, no meu espírito, curado, porque o Evangelho diz que nós somos curados pelas chagas de Cristo, já fomos curados, chamando à existência coisas que não são como se não fosse. Você está vendo, você está sentindo ali a enfermidade. Porque muitas das vezes, eu sinto isso. Eu vejo isso no meu corpo. Mas a minha confissão, qual é? Sou curado, porque ando por fé. Vamos repetir aqui mais uma vez, ó. O que diz aqui, ó. 2 Coríntios 5:7. Andamos por fé e não por vista. Não pelo que nós sentimos. A igreja de Cristo, aquela que foi comprada ali na cruz, aquela que teve o nome escrito lá no livro da vida, é chamada abençoados. Nós que estamos depois da cruz, somos chamados a viver por fé, confessar o que está escrito. Mesmo que você não veja abençoado, mesmo que você não sinta, olha, não receba nada que for diferente do Evangelho da Graça. Não receba. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 9, vamos ler aqui, ó, já lemos aqui também algumas vezes, mas é necessário que você veja, 1,9 diz assim, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém, não importa quem seja, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Se alguém falar para você qualquer coisa diferente do Evangelho da Graça, como está escrito, é anátema. Você vive por fé, você não vive por obras. Duas posições para você. Você tem duas opções aqui nesse reino, abençoado. Ou você se entrega à situação
Ou você se entrega àquilo que você vê e vive por sorte, como tem muitos abençoados aqui que vivem por sorte, às vezes as coisas dão certo porque ele deu sorte, mas também dá azar, ou você crê no escrito que está no Evangelho e vive por fé. Ó, eu vivo por fé, procuro confessar o que está escrito. Andamos por fé e não por vista. Confessamos o que cremos. O que é que você crê? Você crê que é salvo? Então você confesse, eu sou um salvo. Você crê que é um abençoado? Então confesse, eu sou um abençoado. Se você crê que é um curado, você confessa, eu sou curado. Mesmo que você não esteja vendo isso, abençoado. Porque é o Evangelho que diz, andamos por fé. Chamamos as coisas que não são como se fossem. Isso é que é andar por fé. Não é, estou enfermo, vou pegar um copo d'água, vou orar para Deus me curar, vou pegar a fotografia do meu marido que está enfermo. Isso não é fé, abençoado. Isso é andar por obras. O Evangelho diz, não é assim. Porque tem um negócio aqui muito sério. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não sei se você já conhece, eu recebo que já conhece, se não conhece, vai conhecer agora. No versículo 14 diz assim, ó, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que amam herdar a salvação? Aqui está falando de anjos que estão de olho em você, de olho na sua confissão. Cuidado, abençoado. Olha, tome muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado com a sua confissão. Eu já tive a oportunidade de ver abençoados mesmo que confessam a palavra da graça quando se metem numa situação difícil, complicada. O que sai de sua boca? Uma palavra contrária ao que está escrito. Eu já tive a oportunidade de ver um abençoado se chamando de desgraçado. Cuidado, abençoados, porque tem anjos enviados por Deus para servir a você. Porque se você fala assim, eu não sou abençoado, Deus ainda vai me abençoar. Aí o que esses anjos pensam? Não, se Deus vai abençoar, então nós ainda temos aqui 2, 3, ano que vem, então ele vai ver o que ele está confessando. Porque ele diz que Deus ainda vai abençoar, não é isso? Mas se você confessa, não, eu já sou um abençoado, o anjo vai ter pressa de servir, porque ele já está atrasado contigo. Porque se você é um abençoado e não se manifestou na sua vida, o anjo que te serve já está atrasado. E ele vai partir para fazer cumprir na sua vida o que está escrito a teu respeito. Você é um abençoado, você é um santo, você é um perfeito, você é curado de todo mal. Efésios capítulo 4, mais um ponto aqui, Efésios capítulo 4, no versículo 29. Porque insistimos em falar que você tem que ter cuidado com o teu vocabulário. Cuidado com o que você fala. O vocabulário da lei já passou. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que as coisas velhas passaram. O vocabulário da graça, da lei também já passou. Efésios 4, 29. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Não saia da vossa boca, da boca do justo, da boca daquele que tem que andar por fé sem as obras da lei, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E você sabe o que é uma palavra torpe? Uma palavra torpe é uma confissão diferente do Evangelho. Não é você xingar a mãe lá do seu vizinho, não é você xingar o seu filho. Não, isso aí é palavrão que também você não deve falar porque não são coisas bonitas. Mas quando o Evangelho fala de palavra torpe, ele está falando de coisas, de confissões diferentes do Evangelho da graça, que não deve estar na sua boca. Por quê? Você tem que confessar aquilo que o Evangelho diz. Por exemplo, você não deve falar, Deus te abençoe. Por quê? O Evangelho diz que Deus já te abençoou com todas as bênçãos. Quer ver uma outra coisa que a religião gosta muito? Pobre, nu e miserável. O Evangelho nunca diga isso, que você é um pobre, que você é um nu, e muito menos que você é um miserável. Que não se ache esse vocabulário na sua boca. Porque o Evangelho diz lá em Coríntios que Deus mesmo, sendo rico, ele se fez pobre para que com a pobreza dele lá na cruz, fizesse você rico. Então, como é que você vai usar um vocabulário e falar que você é um pobre? Não, isso é uma palavra torpe.
Não interessa que você nem conta no banco você tem, que você está só com o dinheiro para comprar um pãozinho. Não, não. Continue confessando, continue crendo que vai se manifestar o que você é. Você é um rico. Nunca, outra coisa, nunca diga que você é um servo. Você é um filho. Eu tenho visto muitos abençoados que até que dizem, que pregam o Evangelho da Graça, se intitulando como servos. O Evangelho diz que o servo não sabe do seu Senhor. E nós sabemos do nosso Senhor. Ele está aqui, habita no nosso espírito. E somos herdeiros dele. Somos filhos. Então tire esse vocabulário de servo da sua boca. Você é um filho, um herdeiro de Deus. E outra coisa, você não está procurando vencer nada. Como diz a religião, fazendo correntes para a vitória. Venha a ser um vencedor. O Evangelho diz que em Cristo Jesus você já é mais que vencedor. Não é que você vai ser, você é mais. Sabe o que é o mais que vencedor? Cristo foi lá na cruz e venceu por você. E você agora desfruta dos privilégios da vitória de Cristo lá na cruz. Sem fazer obras da lei, vivendo por fé, andando por fé, crendo no que ele fez lá na cruz por você. Isso é o mais que vencedor. A religião, abençoada, não funciona. Não adianta. A religião já está aí há mais de 2000 anos aí, com Deus te abençoe. Eu nasci falando Deus te abençoe. Eu já me batizei 2 ou 3 vezes, já comi muito pãozinho, tomei muito vinho, já me batizei. Não, isso não funciona. Não resolve. Por quê? Está diferente do que está escrito. Isso é obras, e obras não resolve. Você tem que andar por fé, crendo que Cristo já fez todas as coisas. A religião, ela está em apostasia. Todas as religiões, todas, não importa qual seja. Religião está em apostasia, sem a fé do Evangelho. Romanos capítulo 1, vamos lá ler aqui, Romanos capítulo 1, versículo 16, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Toda religião por aí está no Evangelho de Jesus de Nazaré. O Evangelho antes da cruz. O Evangelho que Paulo fala, que não sente vergonha, é o Evangelho de Cristo ressuscitado, onde está o dom da fé. E mais, pois é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? O Evangelho de Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Para a salvação de todo aquele que anda por fé. Crer é andar por fé, como nós já falamos, chamando a existência as coisas que não são como se fossem. A religião crê em oração poderosa, a religião crê em jejum, crê em copo d'água depois da oração, vassoura ungida, e crê nessas coisas que tem que se ver, passar um óleo na cabeça, o pastor colocar a mão na cabeça lá do abençoado. A religião crê nessas coisas. Mas o que diz o Evangelho? Nós andamos por fé, cremos que Cristo já fez todas as coisas. Todas as coisas já foram feitas por Ele lá na cruz. Mas você tem que crer e proceder por fé. Andar por fé, abençoado. Você está com enfermidade? Não, eu sou curado. Você está precisando, tem uma necessidade? Não, já estou suprido. Já estou completo. Toda a fé está em mim. Todo o bem de Deus já está em mim. Eu vi uma postagem aí de um abençoado da religião um dia desse. Ele estava falando, olha, se prepare, porque o melhor de Deus está para vir para você. O Evangelho diz que o melhor de Deus já está no teu espírito, que foi lá na cruz que ele conseguiu para você. Ele te deu todas as coisas, te abençoou, te curou, te fez completo, te fez perfeito. O teu nome está lá escrito no livro da vida, ali na cruz. Ele pagou o preço. Por isso, por essa inscrição, o melhor de Deus já está em você. Mas isso é por fé, não é por obras. Você é chamado a andar por fé. Eu sei, eu tenho noção, eu tenho entendimento que viver por fé é uma loucura. Uma coisa louca andar por fé. Olha só, 1 Coríntios 1,18, o que diz aqui? Vá comigo aqui na primeira carta, 1 Coríntios 1,18. Veja o que diz aqui, o apóstolo Paulo, sobre andar por fé. Porque a palavra da cruz, Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a palavra da cruz. A palavra da cruz é loucura
para os que perecem, para aqueles que andam por obras, para aqueles que querem fazer para agradar a Deus. É loucura para aqueles que querem se justificar perante Deus pelas obras. Então a palavra da cruz realmente é loucura. Viver por fé é uma loucura. Mas para nós, para nós que andamos por fé, para nós que confessamos aquilo que nós não vemos, olha o que diz o apóstolo Paulo, que nós que somos salvos, é o poder de Deus. Quando nós confessamos, quando nós cremos, o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas. Tem sido assim com todos os eleitos de Deus. Se você vive por fé, é uma loucura. Como é que pode o abençoado estar num câncer terminal e ele falar que é curado? Isso é uma loucura, mas é por fé. O abençoado não tem nada. E dizer que é um abençoado, isso é uma loucura, mas isso é por fé. Uma posição em Cristo Jesus. Se você crer, com certeza Deus vai fazer manifestar na sua vida isso aí. Uma loucura que nos salvou. Uma loucura que nos faz feliz. Me faz muito feliz essa loucura, abençoados. Eu tenho certeza, se você anda por fé, com certeza você é uma pessoa muito feliz. Romanos capítulo 5, versículo 17, veja o que diz aqui o apóstolo Paulo a respeito dessa loucura. 5, 17, ele fala assim, ó, por quê? Veja bem, porque se pela ofensa de um só, que foi Adão, a morte reinou por esse, a morte reinou por Adão. Muito mais, os que recebem a abundância da graça, o conhecimento da graça, que é viver por fé, e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O que é reinar em vida? É você ser feliz, é você estar bem com aquilo que você tem, é você andar por fé, não querendo ter aquilo que não é seu. Você querendo coisas que não foi te dada. É você crer que Deus tem o controle de toda a sua vida. Olha, pessoal, preste bem atenção no que eu vou te falar agora, que é uma coisa muito, muito importante. Temos aqui, nesse reino, um tempo para nós vivermos aqui. O Evangelho fala que os filhos participam de carne e sangue. E essa participação tem um tempo determinado por Deus. No máximo aí que nós aguentamos aí, esse corpo suporta, por enquanto, é uns 80, 90, né? Alguns chegam até 100 anos. Agora a pergunta é, como é que você vai passar esse tempo aqui que Deus determinou para você? Reinando com o dom da fé pelo Evangelho, crendo no Evangelho, ou sofrendo, praticando as horas da lei? Porque não tem uma terceira opção. Ou você crê no Evangelho e reina em vida, ou você pratica as obras da lei e vai viver sofrendo. Como diz uma música que nós escutamos há muito tempo, vai chorando, geme e chora. Isso aqui não é Evangelho. Evangelho você não chora, não geme, não. Você vai reinar em vida, porque com as práticas da lei, aí é que você vai chorar, vai sofrer. Eu recebo você reinando em vida. Eu recebo você crendo, mesmo sem você ver. Eu recebo que tudo está bem na sua vida. Que você entenda que você foi chamado a viver pela fé. Como está escrito aqui, que nós falamos aqui já algumas vezes, nós vamos repetir. Andamos por fé. Eu recebo você assim, ó, andando por fé e não por vista. Então concluímos aqui onde nós começamos. Andamos por fé e não por vista. Andamos por fé, não por vista. Cremos no Escrito. Isso que é andar por fé. Você crê naquilo que você está escrito, mesmo que vá contra aquilo que você veja, mesmo que vá contra aquilo que você sente. Abençoados, a palavra está correndo, a palavra está sendo glorificada e eu recebo o próprio Deus, o Deus que está no teu espírito, que está aí na sua mente, te fazendo entender que você é chamado a reinar em vida, que você é chamado a crer na palavra do seu Pai. Porque a Bíblia, isso aqui, ó, vou te mostrar aqui, ó, a Bíblia que nós lemos aqui, contém aqui, ó, as 14 cartas, que é o Evangelho da Graça, a palavra de Deus para o nosso tempo, depois da cruz, que é chamado a viver pela fé. Eu recebo que nessa noite você entenda que foi chamado a viver pela fé. A melhor semana para todos. E até a próxima oportunidade, onde nós estaremos aqui falando a respeito do Evangelho da Graça em viver por fé. Abençoados,
com todas as bênçãos.